Ele nunca imaginou que o castigo viria em forma de 3 pequenas vidas. 7 anos depois de expulsar Helena grávida, Arthur a viu novamente. E dessa vez, ela não estava sozinha. Diante dele, uma mulher elegante, confiante e 3 meninas idênticas, com o mesmo sorriso que ele via no espelho todos os dias. Ela conseguiu sem mim e eu perdi tudo. Por um instante, uma das meninas o olhou. Aquele olhar, tão puro e tão idêntico ao dele, foi o golpe final. 7 anos atrás, ele havia gritado: "Aborte ou perca tudo o que você tem." Mas ela não o obedeceu. E agora, o destino mostrava quem realmente venceu. Você acredita que o tempo faz justiça? Curta e comente sim se acredita que o amor de mãe é mais forte que qualquer ameaça. O cheiro de café amargo impregnava o ar da sala de espera, quando Helena finalmente reuniu coragem para bater na porta do escritório. Suas mãos tremiam enquanto segurava o envelope branco que mudaria tudo para sempre. Do outro lado da porta de vidro fumê, Arthur Farias digitava furiosamente no notebook, os ombros tensos sob o terno italiano impecável. Ela respirou fundo, sentindo o gosto metálico do nervosismo na boca, e bateu 3 vezes. "Entre!" A voz grave ecoou do interior. Helena empurrou a porta e o perfume masculino dele a atingiu como uma onda. Amadeirado, intenso, aquele mesmo que ficava impregnado em suas roupas depois das noites que passavam juntos. Arthur nem levantou os olhos da tela, os dedos continuando a dançar sobre as teclas com precisão mecânica. "Pode deixar os relatórios na mesa e me trazer um expresso duplo", murmurou, sem tirar os olhos do monitor. "Arthur, preciso falar com você." A voz dela saiu mais fraca do que pretendia, quase um sussurro. Só então ele ergueu o olhar. Os olhos castanhos escuros, que tantas vezes a fizeram derreter, agora pareciam 2 pedaços de gelo. O maxilar quadrado se contraiu ligeiramente quando reconheceu a expressão no rosto dela. Helena podia sentir o próprio coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele também conseguia ouvir. Helena. O nome dela rolou da língua dele como uma palavra amarga. "Estou ocupado. Se é sobre trabalho, deixe com a Márcia." "Não é sobre trabalho." Ela deu um passo à frente, o salto alto afundando no carpete felpudo. O som abafado ecoou no silêncio tenso do escritório. "É sobre nós." Arthur fechou o notebook com um estalo seco, o som cortando o ar como uma lâmina. Recostou-se na cadeira de couro, cruzando os braços sobre o peito. A luz fria do escritório acentuava os traços angulosos do rosto dele, criando sombras que o faziam parecer um estranho. "Nós?" A palavra saiu carregada de sarcasmo. "Helena, nós já conversamos sobre isso. O que acontece depois do expediente não tem nada a ver com o escritório." O envelope em suas mãos estava úmido de suor. Helena podia sentir o papel amolecendo entre os dedos. O cheiro da tinta fresca do exame ainda parecia flutuar no ar, misturando-se com o aroma de couro dos móveis caros que decoravam o ambiente. "Arthur, eu..." Ela engoliu em seco, a garganta ardendo. "Estou grávida." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O ar-condicionado zunindo baixinho era o único som no escritório, criando uma trilha sonora fantasmagórica para o momento mais importante de sua vida. Arthur piscou 1, 2, 3 vezes, como se estivesse processando uma informação impossível. Então ele riu. Uma risada curta, seca, sem humor algum. O som ecoou pelas paredes forradas de madeira nobre, saltando entre as estantes repletas de livros de engenharia e voltando para ela como um eco cruel. "Grávida." Ele repetiu a palavra como se estivesse testando o sabor na língua. "Grávida de quem?"
A pergunta a atingiu como um soco no estômago. Helena sentiu o ar fugir dos pulmões, deixando-a ofegante. As lágrimas começaram a queimar nos cantos dos olhos, mas ela piscou com força, determinada a não dar a ele a satisfação de vê-la chorar. Sua, ela sussurrou. Estou grávida de 3 semanas. São trigêmeas. O rosto de Arthur se transformou completamente. A máscara de frieza profissional desapareceu, substituída por algo muito pior. Nojo puro e simples. Ele se levantou da cadeira com um movimento brusco, fazendo-a ranger contra o piso de mármore. Trigêmeas? A voz dele subiu uma oitava. Você está querendo me dizer que está carregando 3 filhos meus? Arthur, eu sei que é um choque, mas... Choque? Ele deu a volta na mesa, aproximando-se dela com passos pesados. O perfume dele ficou mais intenso, quase sufocante. Helena, você realmente acha que vai me prender com essa história de gravidez? O mundo pareceu inclinar sob os pés dela. Helena estendeu o envelope com mãos trêmulas, o papel farfalhando no silêncio tenso. Aqui está o exame. Você pode ver. Arthur arrancou o envelope de suas mãos com tanta força que ela sentiu a pele queimar, onde os dedos dele a tocaram. Rasgou o lacre e puxou os papéis para fora, os olhos correndo rapidamente pelas linhas impressas. O único som era sua respiração pesada e o farfalhar do papel. Quando terminou de ler, amassou os exames numa bola e jogou no lixo. 3 filhos! Murmurou, passando as mãos pelos cabelos escuros. Você realmente pensou que isso ia funcionar? Arthur, pelo amor de Deus, elas são suas filhas. Elas... Ele girou para encará-la, os olhos brilhando com uma raiva fria. Helena, você já decidiu o sexo? Já está planejando como vai me sangrar pelo resto da vida? A dor no peito dela era física, como se alguém estivesse apertando seu coração com as mãos. O gosto salgado das lágrimas chegou à sua boca antes mesmo que ela percebesse que estava chorando. Eu te amo, ela sussurrou. Achei que você ficaria feliz. Feliz? Arthur riu novamente, o som ecoando pelo escritório como vidro sendo quebrado. Helena, você é uma funcionária, uma secretária. Achou que eu ia largar tudo por você? Cada palavra era uma punhalada. Helena sentiu os joelhos fraquejarem, mas se forçou a permanecer em pé. O cheiro do perfume dele, que antes era conforto, agora a enjoava. Mas você disse que me amava, ela sussurrou, a voz quebrando. Na semana passada, no hotel, você disse... Eu digo muitas coisas na cama, Helena. A crueldade na voz dele era calculada, precisa. Não significa que sejam verdade. O mundo desabou. Helena sentiu como se estivesse caindo num poço sem fundo, o ar sendo sugado dos seus pulmões. As mãos dele, que tantas vezes a acariciaram com ternura, agora gesticulavam com impaciência. Olha, vou ser direto com você. Arthur voltou para trás da mesa, criando uma distância física que espelhava o abismo emocional entre eles. Você tem 2 opções. Aborta esses filhos ou perde tudo o que tem. As palavras ecoaram no silêncio como uma sentença de morte. Helena sentiu o mundo girar ao seu redor, as cores do escritório se misturando numa tela borrada. Arthur, não pode estar falando sério. Estou falando sério. Ele se sentou novamente, abrindo o notebook, como se ela não estivesse ali. Você tem até segunda-feira para decidir. Se escolher ficar com a gravidez, será demitida por justa causa. Nunca mais conseguirá emprego em nenhuma empresa do setor. Vou me certificar disso pessoalmente. Você não pode fazer isso. Posso e vou. Os dedos dele já voltaram a dançar sobre as teclas. Ah, e Helena, se tentar algum tipo de chantagem ou exposição pública, meus advogados vão destruir você. Não subestime o que o dinheiro pode fazer. Helena ficou parada ali, tremendo, sentindo o chão desaparecer sob seus pés. O som da digitação dele era como marteladas em sua alma.
Finalmente, com as pernas bambas, ela se virou para sair. Helena. A voz dele a deteve na porta. Ela se virou. Um último fio de esperança brilhando em seu peito. Até segunda, ele disse sem tirar os olhos da tela. A porta se fechou atrás dela com um clique suave, mas final. Helena encostou-se na parede do corredor, as pernas finalmente cedendo. Deslizou até o chão, abraçando a barriga ainda plana onde 3 pequenas vidas cresciam. Eles podem me tirar o emprego, sussurrou para o vazio, a voz embargada. Mas não as minhas filhas. O eco de seus soluços se perdeu pelos corredores vazios da Farias Engenharia, enquanto do outro lado da porta, Arthur continuava digitando, fingindo que seu mundo não havia acabado de desabar também. A chuva batia nas janelas do ônibus com uma violência que espelhava o caos no coração de Helena. Suas mãos apertavam a bolsa de couro sintético, a única coisa de valor que ainda possuía, enquanto observava a cidade desfilar, borrada pelas gotas que escorriam pelo vidro. O cheiro de umidade e diesel impregnava o ar abafado do transporte público, misturando-se com o perfume barato das outras passageiras e criando uma sinfonia olfativa da sua nova realidade. 3 semanas haviam se passado desde que Arthur cumpriu sua ameaça. A demissão por justa causa veio numa segunda-feira cinzenta, entregue por um advogado de terno caro que nem sequer a olhou nos olhos. Suas coisas foram empacotadas numa caixa de papelão que agora descansava aos seus pés, balançando com os solavancos do ônibus. Dentro dela, uma foto emoldurada de sua mãe a encarava através do vidro quebrado. Mais um símbolo de como sua vida se despedaçara. O apartamento pequeno que dividia com a colega Mariana já era história. Sem salário, não conseguia pagar nem mesmo a metade do aluguel, e a amizade não resistiu à pressão financeira. As palavras ainda ecoavam em sua mente. Helena, você entende, né? Eu também tenho contas para pagar. O gosto amargo da rejeição ainda permanecia em sua boca, misturado com a náusea matinal que as trigêmeas traziam como lembrança constante de sua nova condição. Helena desceu na estação da luz, o peso da chuva encharcando-a instantaneamente. O frio de maio cortava através do casaco fino, fazendo-a tremer enquanto carregava a caixa de pertences. Suas mãos estavam dormentes, os dedos alvos de tanto apertar a alça da bolsa. Cada passo nas calçadas irregulares era um lembrete doloroso de como havia caído. O endereço rabiscado num papel amassado a levou até uma casa pequena na Vila Madalena. A tinta azul descascava das paredes externas e o portão de ferro enferrujado gemia quando ela o empurrou. O som de uma televisão alta vazava pelas janelas mal vedadas, misturando-se com vozes de crianças brincando no quintal dos fundos. Você deve ser a Helena. A voz a surpreendeu. Uma mulher de cerca de 60 anos apareceu na porta, enxugando as mãos num avental florido. Seus olhos castanhos eram bondosos, circundados por rugas que contavam histórias de sorrisos e lágrimas. O cheiro de feijão no fogo e café fresco emanava da casa atrás dela, despertando uma fome que Helena havia tentado ignorar há dias. Dona Celina? Helena tentou sorrir, mas as lágrimas traíram sua tentativa de manter a compostura. Entre, querida, está encharcada. Celina tomou a caixa de suas mãos com uma força surpreendente para alguém de sua idade. Márcia me contou sobre sua situação. Qualquer amiga da minha sobrinha é bem-vinda aqui. O interior da casa era simples, mas acolhedor. Móveis antigos, mas bem cuidados, ocupavam a sala pequena. Almofadas bordadas à mão decoravam o sofá de tecido xadrez e plantas pendiam de ganchos no teto, criando um jardim suspenso que filtrava a luz da tarde. O aroma de canela e cravo pairava no ar, vindo de uma panela que fervia baixinho no fogão da cozinha.
Sente-se aqui. Celina indicou uma poltrona próxima ao aquecedor. Vou buscar roupas secas e um chá quente. Helena afundou na poltrona, sentindo pela primeira vez em semanas que talvez pudesse respirar. O tecido macio abraçou seu corpo cansado e ela fechou os olhos, permitindo-se um momento de paz. Quando os abriu, Celina estava de volta com uma xícara fumegante e um roupão felpudo. Beba devagar, Celina murmurou, sentando-se numa cadeira próxima. Camomila com gengibre, bom para enjoos. A primeira golfada foi como um abraço por dentro. O líquido quente desceu pela garganta ressecada, levando consigo um pouco da tensão acumulada. Helena segurou a xícara com as duas mãos, deixando o vapor aquecer seu rosto. Márcia me contou que você está grávida, Celina disse suavemente, e que o pai não assumiu a responsabilidade. Helena assentiu, não confiando na própria voz. As lágrimas voltaram a queimar seus olhos, mas dessa vez carregavam um alívio estranho. Finalmente, alguém que não a julgava. 3 bebês, sussurrou. Trigêmeas. Os olhos de Celina se arregalaram, mas logo se encheram de uma ternura profunda. 3 bênçãos. Ela corrigiu. Pode não parecer agora, querida, mas a vida tem formas estranhas de nos compensar. Naquela noite, Helena dormiu pela primeira vez em semanas. O quarto pequeno, nos fundos da casa, cheirava a alfazema, e o colchão, embora velho, era infinitamente mais confortável que o banco do parque onde havia passado as últimas 2 noites. Através da janela entreaberta, podia ouvir o som distante do trânsito, misturado com o canto de grilos escondidos no jardim. Acordou com o som de panelas batendo na cozinha e o aroma irresistível de pão caseiro. Celina já estava de pé há horas, preparando o café da manhã com a precisão de quem transformara o cuidado em arte. Como estão as pequenas hoje? Celina perguntou, indicando a barriga de Helena com um sorriso. Helena colocou a mão sobre o ventre ainda plano, imaginando as 3 vidas diminutas crescendo dentro de si. Inquietas, admitiu. Acordo toda hora com enjoos. É sinal de que estão fortes. Celina colocou um prato com pão quentinho e geleia caseira na mesa. Minha mãe sempre dizia que bebê que dá trabalho na barriga nasce guerreiro na vida. Enquanto comia, Helena observou as mãos de Celina trabalhando. Eram mãos calejadas, marcadas por anos de costura e trabalho duro, mas que se moviam com uma graça natural. Sobre a mesa da cozinha, pilhas de tecidos coloridos aguardavam sua atenção. Você costura? Helena perguntou. Desde criança. Celina pegou um vestido de bebê meio acabado. Faço sob encomenda, vestidos de festa, roupinhas de bebê, arranjos para casamentos. Não é muito, mas paga as contas. Helena tocou o tecido delicado, sentindo a suavidade do algodão entre os dedos. É lindo. Quer aprender? Os olhos de Celina brilharam. Posso te ensinar, não é difícil e sempre tem serviço, principalmente roupas de bebê. Naquela tarde, Helena teve sua primeira lição. Suas mãos, acostumadas a datilografar relatórios e arquivar documentos, lutavam para controlar a agulha e linha. Os pontos saíam tortos e irregulares, mas Celina tinha paciência infinita. Não force, ela orientava, guiando os dedos de Helena. Deixe a agulha encontrar seu caminho. A costura é como a vida. Quanto mais você força, mais difícil fica. Semanas se transformaram em meses. Helena aprendeu não apenas a costurar, mas a criar. Sob a orientação carinhosa de Celina, descobriu que tinha um talento natural para cores e formas. Suas mãos, que antes tremiam de nervosismo, agora se moviam com crescente confiança sobre os tecidos. A barriga começou a crescer, transformando-se numa curva suave que ela acariciava todas as noites antes de dormir. As trigêmeas se anunciavam com chutes e movimentos que a faziam sorrir mesmo nos momentos mais difíceis.
Numa manhã de agosto, sentada à mesa de costura, sentiu o primeiro movimento distinto. "Celina!" gritou, as mãos voando para a barriga. A mulher mais velha largou o que estava fazendo e correu até ela. "O que foi?" "Elas se mexeram." Helena riu e chorou ao mesmo tempo. Senti elas se mexerem pela primeira vez. Celina colocou a mão sobre a barriga de Helena, esperando pacientemente. Quando o próximo chute veio, seus olhos se encheram de lágrimas. "É o som da vida", ela sussurrou, "e ninguém vai calar." Naquela tarde, enquanto a chuva voltava a tamborilar nas janelas, Helena trabalhou num conjunto de macacõezinhos cor-de-rosa. Cada ponto era dado com amor, cada detalhe pensado para as filhas que logo conheceria. O som da máquina de costura de Celina criava uma melodia reconfortante, misturando-se com o barulho da chuva. "Helena", Celina disse, parando de costurar por um momento, "você já pensou em vender suas próprias criações?" Helena ergueu os olhos do trabalho. "Como assim?" "Na Feira da Liberdade, todo domingo, há um espaço para artesãos. Vi suas costuras. São especiais, diferentes." Celina segurou um dos macacõezinhos que Helena havia terminado. "Há delicadeza nisto que aprendi a reconhecer. É dom." A ideia era assustadora e emocionante ao mesmo tempo. Helena imaginou-se numa barraca, vendendo suas criações, sustentando as filhas com o trabalho das próprias mãos. Não seria fácil, mas seria digno. "Você acha que conseguiria?" perguntou, a voz cheia de insegurança. "Querida", Celina sorriu, "você já conseguiu sobreviver ao que parecia impossível. Uma feira de domingo é moleza perto disso." Naquela noite, Helena ficou acordada muito tempo, planejando. As trigêmeas pareciam sentir sua excitação, mexendo-se constantemente. Ela sussurrava para elas no escuro, dividindo seus sonhos e medos. "Eu posso não ter ninguém para nos ajudar", murmurou, a mão fazendo círculos suaves sobre a barriga. "Mas vocês têm a mim, e eu juro que vou ser suficiente para nós 4. Lá fora, a cidade dormia, indiferente aos sonhos que nasciam no quarto pequeno nos fundos da casa de Celina. Mas dentro daquelas paredes simples, uma nova vida estava começando. Não apenas para as 3 bebês que cresciam, mas para a mulher que aprendia a reconstruir-se ponto por ponto, lágrima por lágrima, sonho por sonho. O eco distante do trem cortando a madrugada soava como uma promessa de jornadas por vir, de destinos ainda não escritos, de vitórias ainda não conquistadas. O cheiro de talco e leite materno impregnava cada canto da pequena casa quando Helena segurava as 3 bebês pela primeira vez. Maria Eduarda, Maria Fernanda e Maria Gabriela. 3 pequenos milagres que haviam transformado sua dor em propósito. Seus rostinhos idênticos, corados e perfeitos, eram como 3 versões em miniatura de si mesma, mas com algo a mais. Uma determinação que brilhava em seus olhinhos escuros, como se já soubessem que nasceram para vencer. Celina estava ao seu lado no hospital público, segurando sua mão durante as longas horas de trabalho de parto. Quando a última das trigêmeas finalmente veio ao mundo, Helena chorou de alívio e gratidão. O som dos 3 choros simultâneos ecoou pela sala como uma sinfonia de esperança. 3 guerreiras, Celina sussurrou, os olhos marejados, iguais à mãe. Os primeiros meses foram uma montanha-russa de noites sem dormir, fraldas sujas e momentos de exaustão que beiravam o desespero. Helena aprendeu a amamentar 3 bebês quase simultaneamente, desenvolvendo uma coordenação que ela jamais imaginou possuir. Suas mãos, que antes tremiam de nervosismo, agora se moviam com a precisão de uma dançarina, trocando fraldas, preparando mamadeiras e acalmando choros com uma eficiência natural. A casa pequena de Celina se transformou numa creche improvisada. Berços emprestados ocupavam cada espaço disponível,
e o som de chocalhos e cantigas de ninar substituiu o silêncio contemplativo dos tempos de solteira. O aroma doce de pomada para assaduras misturava-se com o perfume suave do sabonete de bebê, criando uma fragrância única que Helena aprendeu a associar com o lar. Foi numa tarde de março, quando as meninas completaram 6 meses, que Helena finalmente reuniu coragem para voltar à máquina de costura. As trigêmeas dormiam profundamente em seus berços improvisados, o som de suas respirações criando uma melodia tranquilizadora. Ela escolheu um tecido amarelo-limão, suave como seda, e começou a trabalhar numa peça que havia planejado durante as madrugadas de insônia. "O que vai ser dessa vez?" Celina perguntou, observando Helena cortar o tecido com movimentos precisos. "Um vestido", Helena respondeu, concentrada no trabalho. "Mas diferente, com detalhes que nunca via antes." E realmente era diferente. O vestido que nasceu de suas mãos naquela tarde tinha uma delicadeza única, com pregas que pareciam pétalas de flor e bordados que lembravam gotas de orvalho. Cada ponto carregava uma história. Cada detalhe refletia a jornada de uma mulher que aprendera a transformar sofrimento em beleza. A Feira da Liberdade se tornou seu segundo lar aos domingos. Helena chegava antes do amanhecer, carregando as trigêmeas num carrinho triplo que Celina havia conseguido emprestado de uma vizinha. Sua barraca era simples, uma mesa de madeira coberta com tecido branco e algumas peças cuidadosamente dispostas. Mas havia algo especial em suas criações que atraía os olhos das pessoas. "Você fez isso?" Uma senhora elegante perguntou numa manhã de abril, segurando um vestido infantil cor de lavanda com bordados delicados. "Sim, senhora", Helena respondeu, ajeitando Maria Eduarda no colo, enquanto as outras duas dormiam no carrinho. "É lindo. Há quanto tempo costura?" 2 anos. Helena mentiu por uma fração de segundo. Depois corrigiu. "Na verdade, aprendi por necessidade. Quando elas nasceram, a mulher observou as trigêmeas com ternura. Que bênção! E que talento você tem!" Ela comprou não apenas o vestido, mas também um conjunto de macacões que Helena havia feito na semana anterior. As vendas eram pequenas no início, mas constantes. Helena reinvestia cada centavo em tecidos melhores, linhas de qualidade superior, detalhes que faziam diferença. Suas peças começaram a ser reconhecidas na feira. "Procure a moça das trigêmeas", as clientes diziam umas às outras. "Ela faz roupas que parecem carícias." Foi numa tarde de junho que tudo mudou. Helena estava costurando na varanda da casa, aproveitando a luz natural do fim de tarde, quando um homem de terno se aproximou do portão. Ele parecia fora de lugar naquele bairro simples, com sua pasta de couro italiana e sapatos que brilhavam mesmo sob a luz difusa. "Com licença", ele disse, sua voz carregando um sotaque estrangeiro sutil. "Estou procurando a costureira Helena. Disseram-me que mora aqui." Helena ergueu os olhos do bordado que estava fazendo, o coração acelerando automaticamente sempre que um estranho aparecia. "Sou eu", respondeu cautelosamente. "Meu nome é Roberto Silva. Sou o proprietário da boutique Petit Monde, no Jardim." Ele abriu a pasta e tirou um cartão elegante. "Ouvi falar do seu trabalho na feira e gostaria de fazer uma proposta." As trigêmeas escolheram exatamente aquele momento para acordar simultaneamente, seus choros ecoando pela casa. Helena se levantou rapidamente, pedindo desculpas enquanto corria para dentro. Quando voltou, carregando Maria Fernanda enquanto as outras duas se agarravam às suas pernas, encontrou Roberto esperando pacientemente. "Perdão pelo barulho", Helena disse, tentando ajeitar os cabelos que as meninas haviam desarrumado. "Não se preocupe, tenho 3 filhos também." Roberto sorriu e pela primeira vez pareceu humano, não apenas um homem de negócios. "Na verdade, foi minha esposa quem me falou sobre você. Ela comprou um vestido na feira semana passada." Helena se lembrou da senhora elegante, de como seus olhos haviam brilhado ao ver as peças.
Ela ficou encantada com a qualidade. Roberto continuou. E eu, como comerciante, reconheço talento quando vejo. Gostaria de propor uma parceria. Que tipo de parceria? Helena perguntou, Maria Gabriela puxando sua saia para chamar a atenção. Produziria peças exclusivas para minha boutique. Roupas infantis de alta qualidade, com aquele toque especial que vi em seu trabalho. Roberto abriu a pasta novamente, mostrando fotos da loja. Pagaria um valor fixo por peça, mais uma porcentagem sobre as vendas. Helena sentiu o mundo girar ligeiramente. A proposta era muito melhor do que qualquer coisa que havia imaginado. Mas a desconfiança, cultivada por meses de dificuldades, fez com que hesitasse. Posso pensar sobre isso? Claro, mas não demore muito. O mercado de moda infantil de luxo está crescendo e você tem algo especial. Roberto entregou o cartão junto com um envelope. Aqui está um adiantamento de boa-fé, para mostrar que falo sério. Depois que ele foi embora, Helena abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia dinheiro suficiente para comprar tecidos para um mês inteiro de trabalho. Celina, que havia observado tudo da janela da cozinha, apareceu com 2 xícaras de chá. O que acha? Helena perguntou, ainda segurando o envelope. Acho que a vida está te devolvendo o que tirou. Celina respondeu, sentando-se ao lado dela. Mas seja cuidadosa. Sucesso também pode ser perigoso se vier rápido demais. Naquela noite, Helena ficou acordada muito tempo, planejando. As trigêmeas dormiam profundamente em seus berços, o som de suas respirações misturando-se com o barulho distante do trânsito. Ela olhava para elas e via não apenas suas filhas, mas o futuro que poderia construir. Mamãe vai dar o melhor mundo para vocês, sussurrou no escuro. Não vamos mais depender de ninguém. Na manhã seguinte, ligou para Roberto e aceitou a proposta. Os meses que se seguiram foram uma voragem de trabalho e crescimento. Helena passou a produzir peças cada vez mais elaboradas, sempre com aquele toque único que as distinguia de tudo o que existia no mercado. Seus vestidos infantis eram como pequenas obras de arte, com detalhes bordados à mão que contavam histórias silenciosas de amor e dedicação. A boutique Petit Monde se tornou conhecida pelas criações Helena, como Roberto passou a chamá-las. Mães abastadas faziam fila para comprar suas peças, e algumas até começaram a fazer encomendas especiais para ocasiões importantes. Com o primeiro dinheiro substancial que ganhou, Helena alugou uma casa pequena, mas própria, a algumas quadras da de Celina. Era modesta, com 2 quartos, uma sala-cozinha integrada e um quintal minúsculo, mas era sua. O cheiro de tinta fresca impregnava cada canto, misturado com o aroma de flores que ela plantou nas jardineiras da varanda. As trigêmeas, agora com quase 2 anos, enchiam a casa nova com suas risadas e brincadeiras. Elas haviam desenvolvido personalidades distintas. Maria Eduarda era a mais séria, sempre observando tudo com olhos curiosos. Maria Fernanda era a palhaça, fazendo todos rirem com suas travessuras, e Maria Gabriela era a carinhosa, sempre oferecendo abraços e beijinhos quando alguém parecia triste. 3 pétalas, Helena sussurrou numa tarde, observando as meninas brincarem no quintal. O nome veio naturalmente, como se sempre estivesse esperando para ser descoberto. O que disse? Celina perguntou. Ela havia se tornado presença constante na nova casa, ajudando com as meninas enquanto Helena trabalhava. 3 pétalas. É assim que vou chamar minha marca, Helena disse, sorrindo. Como as meninas. 3 pétalas da mesma flor, e assim nasceu oficialmente a marca 3 pétalas. Helena registrou o nome, criou uma etiqueta especial e começou a construir uma reputação que logo ultrapassaria os limites da boutique de Roberto. Numa tarde de dezembro, enquanto terminava um vestido especialmente encomendado para o Réveillon, Helena encontrou uma reportagem no jornal local sobre empresários jovens de sucesso. Sua foto estava lá, pequena mas presente,
junto com uma pequena matéria sobre a costureira das trigêmeas que está revolucionando a moda infantil paulistana. Ela recortou a matéria cuidadosamente e a colou no espelho do quarto. Não por vaidade, mas como lembrança. Lembrança de que a dor que quase a destruiu havia se tornado o adubo do seu recomeço. A dor que me destruiu, murmurou para o reflexo, as trigêmeas brincando ao fundo. Hoje é o adubo do meu recomeço. Lá fora, a cidade fervilhava com a energia do fim de ano, indiferente aos milagres pequenos que aconteciam nas casas simples dos bairros distantes. Mas dentro daquela casa que cheirava a tecido novo e risadas de criança, uma mulher aprendia que às vezes, quando perdemos tudo, finalmente descobrimos do que somos realmente capazes. O som dos primeiros fogos de artifício cortou a noite como promessa de que o próximo ano seria ainda melhor. E Helena, pela primeira vez em muito tempo, acreditou de verdade nessa promessa. O flash das câmeras criava pequenos sóis artificiais no salão nobre do Hotel Copacabana Palace. Helena ajustou o vestido azul marinho que havia costurado especialmente para a ocasião. Um modelo discreto, mas elegante, que abraçava suas curvas suavemente, sem ostentar. O tecido de seda natural brilhava sutilmente sob a luz dos lustres de cristal, e ela podia sentir a textura macia contra a pele sempre que se movia. As trigêmeas, agora com 5 anos, estavam deslumbrantes em seus vestidos coordenados, criações suas em tons de rosa antigo, cada uma com detalhes únicos que refletiam a personalidade de cada menina. Maria Eduarda usava pequenas pérolas bordadas na gola. Maria Fernanda tinha fitas de cetim que dançavam quando andava, e Maria Gabriela ostentava delicados bordados de flores que pareciam ter brotado naturalmente do tecido. "Mamãe, tem muita gente olhando para nós", sussurrou Maria Fernanda, apertando a mão de Helena com seus dedinhos pequenos, mas firmes. "É porque vocês estão lindas, meu amor", Helena respondeu, inclinando-se para beijar a testa da filha. O perfume infantil delas, uma mistura de shampoo de camomila e pele macia de criança, a tranquilizava sempre que o nervosismo começava a subir. O evento era o Prêmio Mulheres Empreendedoras de São Paulo, uma cerimônia anual que celebrava histórias de superação e sucesso no mundo dos negócios. Helena havia sido indicada na categoria Jovem Empresária, um reconhecimento que ainda a deixava em estado de incredulidade. 5 anos atrás, estava dormindo em abrigos. Agora, sua marca 3 Pétalas era conhecida em toda a capital. O salão fervilhava com conversas em vários idiomas. Empresárias elegantes circulavam entre as mesas redondas, cobertas com toalhas de linho branco. Taças de cristal tilintando suavemente, enquanto garçons uniformizados serviam canapés sofisticados. O aroma de flores frescas dos arranjos de centro de mesa misturava-se com perfumes caros e o cheiro característico do ar-condicionado de hotel de luxo. Helena Mendes, uma mulher loira de cerca de 40 anos, aproximou-se com um sorriso profissional. "Sou Carla Medeiros, da revista Vogue Brasil. Poderia falar alguns minutos sobre sua trajetória?" Helena sentiu o coração acelerar, mas sorriu graciosamente. "Claro. Suas filhas são adoráveis", Carla comentou, acenando para as trigêmeas que observavam tudo com curiosidade. "Elas são sua inspiração?" "Elas são minha vida toda", Helena respondeu, a voz carregada de emoção genuína. "Tudo o que faço é para elas, por elas." "E como começou na costura? Vem de família?" Helena hesitou por uma fração de segundo. A verdade era complexa demais para uma entrevista rápida. "Aprendi por necessidade. Quando elas nasceram, precisei encontrar uma forma de sustentá-las. A costura me salvou." Carla fez algumas anotações rapidamente. "E os planos para o futuro da 3 Pétalas?"
Queremos expandir, não apenas roupas, mas um universo completo para crianças. Brinquedos, decoração, livros, tudo feito com o mesmo carinho e atenção aos detalhes. Depois que a jornalista se afastou, Helena levou as meninas até sua mesa. Elas estavam sendo observadas por várias pessoas, algumas sussurrando comentários que ela não conseguia ouvir completamente. Frases como "trigêmeas idênticas" e "que linda história" chegavam aos seus ouvidos em fragmentos. A cerimônia começou com um discurso da presidente da associação organizadora. As luzes se dimaram, deixando apenas o palco iluminado, e Helena sentiu Maria Gabriela se aconchegar mais perto dela na cadeira. O cheiro familiar de talco infantil, misturado com o perfume suave que ela havia borrifado no pescoço das meninas, criava uma bolha de conforto em meio a toda aquela formalidade. Agora, vamos conhecer a história de Helena Mendes, fundadora da marca Três Pétalas, a apresentadora anunciou. Um vídeo começou a ser projetado na tela gigante atrás do palco. Helena viu sua própria imagem ampliada, falando sobre sua jornada. As palavras que havia gravado semanas antes ecoaram pelo salão. Quando você não tem mais nada a perder, descobre que pode ganhar tudo. Foi então que ela o viu. No fundo do salão, encostado numa coluna de mármore, Arthur Farias observava a tela com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Ele estava irreconhecível, magro demais. O terno que antes se ajustava perfeitamente agora pendia frouxo nos ombros. Os cabelos, sempre impecavelmente penteados, estavam ligeiramente desalinhados, e havia uma sombra escura sob os olhos que sugeria noites mal dormidas. O coração de Helena saltou no peito, depois pareceu parar completamente. Suas mãos, que descansavam sobre os ombros de Maria Eduarda, começaram a tremer imperceptivelmente. O ar do salão climatizado, de repente pareceu insuficiente, e ela sentiu um gosto metálico na boca, o mesmo que havia sentido naquela manhã terrível em seu escritório, 5 anos atrás. Arthur não a havia visto ainda. Seus olhos estavam fixos na tela, onde ela falava sobre superação e recomeço. Helena podia ver seu peito subindo e descendo rapidamente, como se ele estivesse lutando para respirar. Uma das mãos dele estava cerrada em punho ao lado do corpo. "Mamãe, você está bem?" Maria Fernanda sussurrou, notando a tensão súbita na postura da mãe. "Estou sim, meu amor", Helena mentiu, forçando um sorriso enquanto acariciava os cabelos da filha. Mas seus olhos não conseguiam se desviar da figura no fundo do salão. O vídeo terminou com aplausos entusiasmados. Arthur finalmente moveu o olhar da tela e varreu o salão até encontrar Helena. O momento em que seus olhos se cruzaram foi como um choque elétrico cortando o ar perfumado do evento. Ele ficou completamente imóvel por alguns segundos, como se tivesse visto um fantasma. Então, seus olhos desceram para as 3 meninas sentadas ao lado de Helena. Mesmo à distância, ela podia ver o momento exato em que ele compreendeu quem elas eram. O rosto dele empalideceu visivelmente e ele se apoiou mais pesadamente na coluna. Maria Eduarda, sempre a mais observadora, seguiu o olhar da mãe e viu o homem estranho que as observava. "Mamãe, quem é aquele moço? Por que ele está nos olhando?" A pergunta inocente da filha cortou o ar como uma lâmina. Helena forçou-se a desviar o olhar de Arthur e se concentrar nas meninas. "Só alguém que estava assistindo ao vídeo, querida. Não se preocupe." Mas ela própria não conseguia parar de se preocupar. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ajeitava o vestido de Maria Gabriela, que havia se mexido na cadeira. O perfume suave que havia aplicado no pescoço agora parecia enjoativo, misturado com o cheiro de ansiedade que ela podia sentir emanando de sua própria pele. "E agora", a apresentadora continuou, "vamos chamar ao palco nossa homenageada da categoria Jovem Empresária Helena Mendes,
Os aplausos explodiram pelo salão. Helena se levantou em câmera lenta, as pernas ligeiramente bambas. As trigêmeas a aplaudiram entusiasticamente, seus rostinhos brilhando de orgulho. Ela beijou cada uma delas rapidamente. Maria Eduarda cheirava a shampoo de morango, Maria Fernanda tinha o gosto doce de bala de caramelo nos lábios, e Maria Gabriela sussurrou, "Te amo, mamãe", em seu ouvido. Enquanto caminhava em direção ao palco, Helena podia sentir os olhos de Arthur queimando em suas costas. Cada passo no tapete vermelho ecoava em sua mente como uma batida de coração. As luzes dos fotógrafos criavam explosões brancas em sua visão periférica, mas tudo o que conseguia pensar era na presença dele no fundo do salão. Subiu os degraus do palco com cuidado, o salto fino afundando ligeiramente no tapete. O microfone estava ajustado na altura certa e ela se posicionou atrás do púlpito de madeira polida. Lá de cima podia ver todo o salão. As mesas elegantes, os convidados bem vestidos e suas 3 meninas que a observavam com adoração. E Arthur, ainda encostado na coluna, agora claramente visível sob a luz mais forte do salão principal. "Obrigada", Helena começou, sua voz saindo mais firme do que esperava. 5 anos atrás, eu era uma mulher sem esperança, sem perspectivas, carregando 3 vidas que muitos me disseram para descartar. Ela não olhou diretamente para Arthur, mas podia sentir cada palavra atingindo-o como pequenas pedras. As trigêmeas a aplaudiram novamente, seus sorrisos iluminando seus rostos idênticos. Hoje, essas 3 vidas são minha maior conquista. Elas me ensinaram que, às vezes, quando perdemos tudo, é exatamente quando descobrimos do que somos realmente capazes. O silêncio no salão era absoluto, quebrado apenas pelo som abafado do ar-condicionado e o farfalhar ocasional de um vestido. Helena podia sentir a emoção crescendo em sua garganta, mas manteve a voz firme. 7 anos atrás, alguém me disse que eu perderia tudo se não abortasse essas crianças. Um murmúrio baixo percorreu o salão. Arthur parecia ter parado de respirar completamente, mas ela não obedeceu. Helena continuou, finalmente permitindo que seus olhos encontrassem os dele através da multidão. E agora o destino mostrou quem realmente venceu. O eco de suas palavras se perdeu na vastidão do salão enquanto a plateia explodia em aplausos. Mas tudo o que Helena conseguia ouvir era o som de seu próprio coração batendo e o silêncio ensurdecedor que emanava do fundo do salão, onde um homem confrontava os fantasmas de sua própria criação. O cheiro de jasmim do perfume que Helena havia borrifado de manhã ainda persistia em sua pele quando ela saiu do hotel, as trigêmeas dormindo exaustas no banco traseiro do carro que havia alugado para a ocasião. O motorista, um senhor de meia-idade chamado João, dirigia em silêncio respeitoso enquanto as luzes da cidade desfilavam pelas janelas escuras do veículo. "Para onde agora, dona Helena?" João perguntou, observando-a pelo retrovisor. "Para casa", ela respondeu suavemente, ajeitando a manta sobre Maria Gabriela, que havia adormecido com a cabeça no ombro de Maria Eduarda. O tecido macio da manta exalava o cheiro familiar de amaciante que usava nas roupas das meninas. Lavanda com um toque de baunilha. Mas Helena sabia que não conseguiria dormir. A imagem de Arthur no fundo do salão estava gravada em sua retina como uma marca a ferro quente. A forma como ele havia empalidecido ao ver as trigêmeas, como seus olhos haviam se arregalado de reconhecimento e algo que parecia ser arrependimento. 3 dias se passaram em uma névoa estranha. Helena tentava manter a rotina normal, levar as meninas à escola, trabalhar em suas criações, responder aos e-mails que não paravam de chegar após a premiação. Mas havia uma tensão no ar, como a eletricidade que antecede uma tempestade.
Ela saltava a cada toque do telefone, verificava obsessivamente se o portão estava trancado e pegava-se olhando pela janela mais vezes do que deveria. Foi numa tarde chuvosa de quinta-feira que tudo desmoronou. Helena estava na sala de costura, trabalhando num vestido de festa encomendado por uma cliente especial, quando ouviu o som de um carro parando na frente de casa. O motor foi desligado, seguido pelo barulho metálico de uma porta batendo. Ela ergueu os olhos da máquina de costura, o coração já começando a acelerar sem motivo aparente. As trigêmeas brincavam no quintal, suas risadas cristalinas misturando-se com o som da chuva leve que começava a cair. Maria Fernanda estava empurrando um carrinho de boneca, Maria Eduarda lia um livro debaixo da marquise e Maria Gabriela cantarolava uma música inventada enquanto colhia margaridas do pequeno jardim. A campainha tocou. Helena sentiu o sangue gelar nas veias. Através da cortina de renda da sala, conseguiu vislumbrar a silhueta de um homem alto parado no portão. Mesmo distorcida pela chuva que começava a intensificar no vidro da janela, ela reconheceu imediatamente aquela postura. Arthur. Suas mãos tremeram quando ela se levantou da máquina de costura. O vestido que estava fazendo escorregou de seu colo e caiu no chão, o tecido de seda azul espalhando-se como uma poça ao redor de seus pés. Ela o ignorou completamente. A campainha tocou novamente, mais insistente desta vez. "Meninas!" Helena chamou, tentando manter a voz firme. "Entrem em casa, está começando a chover." "Já vamos, mamãe!" Maria Fernanda respondeu, mas continuou brincando. Helena se dirigiu até a porta da frente. Suas pernas bambas, como se fossem feitas de gelatina. O chão de taco frio sob seus pés descalços a fez estremecer. Ela parou com a mão na maçaneta, respirando fundo, tentando reunir coragem. Através do vidro fosco da porta, podia ver a silhueta dele esperando. Arthur parecia menor do que se lembrava, os ombros curvados como se carregasse um peso invisível. Helena abriu a porta apenas uma fresta, mantendo a corrente de segurança no lugar. "O que você quer?" Sua voz saiu mais áspera do que pretendia. Arthur ergueu o rosto, e ela quase não o reconheceu. Os olhos que antes brilhavam com arrogância, agora estavam opacos, cercados por olheiras profundas. A pele tinha uma palidez doentia, e havia fios de cabelo grisalho nas têmporas que ela não se lembrava de ter visto no hotel. "Helena." A voz dele saiu rouca, quebrada. "Por favor, preciso falar com você. Não temos nada para conversar." Ela começou a fechar a porta, mas ele colocou a mão contra a madeira. "As meninas..." Ele sussurrou. "Elas são..." Não se atreva a terminar essa frase. Helena abriu a porta um pouco mais, o suficiente para que ele pudesse ver a fúria em seus olhos. "Você perdeu qualquer direito de falar sobre elas no dia em que me mandou abortá-las." As palavras atingiram Arthur como socos físicos. Ele recuou um passo, a mão caindo da porta. A chuva havia intensificado, pingos grossos começando a molhar seus cabelos e o terno amarrotado que vestia. "Eu sei que não mereço", ele disse, a voz quase inaudível. "Eu sei que fui um monstro, mas por favor, me dê 5 minutos. Só 5 minutos para explicar." "Explicar o quê?" Helena riu, mas não havia humor algum no som. "Como você me humilhou? Como me jogou na rua grávida? Como ameaçou destruir minha vida se eu não matasse minhas próprias filhas?" Cada palavra era uma punhalada, e Arthur recebia todas elas de olhos fechados, como se soubesse que merecia cada uma. "Mamãe?" A voz de Maria Eduarda cortou o ar tenso. "Quem é esse moço?" Helena se virou e viu as 3 meninas paradas na entrada da sala, gotas de chuva ainda brilhando em seus cabelos. Elas observavam a cena com curiosidade infantil, sem compreender a tensão que eletrizava o ar.
Arthur olhou para elas e Helena viu o momento exato em que seu mundo desabou completamente. Ele caiu de joelhos ali mesmo na varanda molhada, as mãos cobrindo o rosto. Um som estrangulado escapou de sua garganta, meio soluço, meio gemido de dor pura. Meu Deus! Ele sussurrou entre os dedos. Meu Deus, elas são idênticas a mim quando criança. Maria Fernanda, sempre a mais corajosa, deu um passo à frente. Moço, por que você está chorando? Helena rapidamente se colocou entre as filhas e Arthur, seus instintos maternos gritando alerta. Meninas, vão brincar no quarto, agora! Mas mamãe, agora! A voz de Helena saiu mais alta do que pretendia e as trigêmeas recuaram, assustadas. Ela nunca havia gritado com elas assim. Arthur ergueu o rosto, lágrimas misturando-se com a chuva que escorria de seus cabelos. Helena, eu imploro, deixe eu explicar. Há coisas que você não sabe. Não há nada que você possa dizer que mude o que fez. Mas Helena podia sentir sua resolução vacilando. Havia algo diferente nele, uma quebra tão completa que era quase palpável. Minha mãe, ele disse de repente. Foi minha mãe. Helena franziu o senho. O que tem sua mãe? Arthur se levantou lentamente, as roupas encharcadas grudando no corpo magro. Ela mentiu para mim. Sobre você. Disse que você estava atrás do meu dinheiro, que a gravidez era uma armadilha. Ela me mostrou fotos falsas de você com outros homens. O mundo pareceu inclinar levemente. Helena se apoiou no batente da porta, processando as palavras. Ela pagou um investigador particular para fabricar evidências. Arthur continuou, a voz ganhando urgência. Documentos falsos, fotos manipuladas. Tudo para me convencer de que você era uma oportunista. E você acreditou? A pergunta saiu como um sussurro. Eu era um covarde. Ele admitiu, a voz quebrando. Estava com medo. Medo de não ser um bom pai. Medo de não conseguir cuidar de uma família. Quando ela me mostrou aquelas provas, foi mais fácil acreditar do que enfrentar meus próprios medos. Helena sentiu náusea subindo pela garganta. Você destruiu nossa vida baseado em mentiras? Eu destruí tudo, ele sussurrou. E quando descobri a verdade, já era tarde demais. Você havia desaparecido. Procurei por você durante meses, mas... Quando descobriu? A voz de Helena estava perigosamente baixa. Arthur fechou os olhos. 2 anos depois, minha mãe estava morrendo de câncer. No leito de morte, ela confessou tudo. Disse que fez isso para me proteger de um casamento que ela considerava inadequado. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som da chuva batendo no teto da varanda. Helena podia sentir o mundo reajustando-se ao seu redor, como peças de um quebra-cabeça sendo reorganizadas. 2 anos depois, ela repetiu mecanicamente, as meninas já tinham nascido. Helena, eu juro que se soubesse a verdade... Se soubesse a verdade, o quê? Ela o interrompeu, a raiva voltando com força total. Teria vindo me buscar? Teria assumido a responsabilidade? Ou teria encontrado outra desculpa para fugir? Arthur não respondeu, mas suas lágrimas falaram por ele. Sabe o que eu passei? Helena continuou, a voz crescendo. Dormi em abrigos. Passei fome. Trabalhei até os dedos sangrarem para dar dignidade às suas filhas. Enquanto você... Onde você estava? Vivendo sua vida de rico, sem responsabilidades? Eu perdi tudo, ele sussurrou. A empresa faliu. Perdi a casa, os carros, tudo. Estou morando num quarto alugado e trabalhando como vendedor numa loja de roupas. Helena riu novamente, o som ainda desprovido de humor. E você acha que isso me faz sentir pena de você? Não, Arthur balançou a cabeça. Não quero sua pena. Quero uma chance de conhecer minhas filhas, de ser o pai que elas merecem. A chuva havia se transformado numa tempestade completa.
Raios cortavam o céu escuro, seguidos por trovões que faziam as janelas da casa tremeram. Arthur estava encharcado, tirando, mas não se movia. Não peço que me perdoe, ele continuou. Nunca vou me perdoar pelo que fiz. Mas, por favor, não negue às meninas o direito de conhecer o pai delas. Helena olhou através da porta entreaberta para a sala, onde podia ouvir o som abafado das trigêmeas conversando no quarto. Elas não tinham culpa de nada. Mereciam ter um pai, mesmo que ele fosse imperfeito. O arrependimento é o primeiro passo, ela disse finalmente, as palavras saindo como se tivessem vontade própria. Mas o perdão ainda é um caminho muito longo. Arthur assentiu desesperadamente, como se ela tivesse lhe oferecido água no deserto. Vou pensar, Helena disse. Mas se eu decidir dar essa chance, será com minhas regras, completamente. Qualquer coisa, ele respondeu imediatamente. Qualquer condição que você impuser. Helena o observou por mais um momento. Esse homem quebrado que um dia havia sido seu mundo inteiro e seu pior pesadelo. Depois, sem mais uma palavra, fechou a porta. Do outro lado, Arthur permaneceu na tempestade por longos minutos, até que finalmente se afastou, deixando apenas o eco de seus passos se misturando com o som da chuva. 2 semanas se passaram antes que Helena encontrasse coragem para ligar para Arthur. O número dele estava escrito num papel amassado que ela guardava na gaveta da cômoda, junto com outros documentos importantes. Suas mãos tremiam enquanto discava, o som de cada dígito ecoando pelo quarto silencioso, onde as trigêmeas dormiam profundamente. Alô? A voz dele soou rouca, como se tivesse acabado de acordar, embora fossem 2 da tarde. Sou eu, Helena disse simplesmente. Helena. E o silêncio do outro lado da linha se estendeu por segundos que pareceram eternos. Ela podia ouvir a respiração dele, irregular e nervosa. Você decidiu? Arthur perguntou finalmente. Pode vir aqui amanhã, 2 horas da tarde. As meninas estarão na escola. Então poderemos conversar sem elas ouvirem. Helena, 2 horas, ela repetiu, e desligou antes que pudesse mudar de ideia. No dia seguinte, Helena passou a manhã inteira limpando a casa obsessivamente. Esfregou o chão até que brilhasse, organizou as almofadas do sofá 3 vezes e trocou as flores do vaso da sala 2 vezes. O cheiro de produtos de limpeza misturado com o aroma de lavanda dos sachês que mantinha nos armários criava uma atmosfera artificialmente perfeita. Quando a campainha tocou exatamente às 2 horas, Helena respirou fundo antes de abrir a porta. Arthur estava parado no portão, vestindo uma camisa social amarrotada e calças jeans desbotadas. Roupas que pareciam ter sido compradas num brechó. Ele carregava uma pasta de couro gasta debaixo do braço. Entre, ela disse, abrindo o portão sem cerimônia. Eles se sentaram na sala, um de frente para o outro, com a mesa de centro criando uma barreira física entre eles. Helena serviu café em xícaras de porcelana branca, as mesmas que usava para visitas importantes, e o aroma forte encheu o ambiente com uma familiaridade desconfortável. Obrigada por me receber, Arthur disse, suas mãos tremendo ligeiramente ao pegar a xícara. Helena não respondeu, apenas esperou. Havia aprendido que o silêncio às vezes era mais poderoso que palavras. Arthur abriu a pasta e tirou alguns papéis amarelados. Quero te mostrar uma coisa, para que entenda que não estou mentindo sobre minha mãe. Ele estendeu os documentos através da mesa. Helena os pegou relutantemente, sentindo a textura áspera do papel velho entre os dedos. Eram relatórios de um investigador particular, datados de 7 anos atrás. Seu próprio nome saltava das páginas em letras maiúsculas. Helena Santos Mendes. Ela leu em voz alta. Secretária, relacionamentos múltiplos. Suas mãos começaram a tremer quando viu as fotos anexadas.
Eram imagens suas, mas manipuladas digitalmente para parecer que estava beijando homens diferentes. Uma mostrava-a aparentemente saindo de um motel, outra a flagrava num restaurante caro com um homem mais velho. Isso é... Ela sussurrou, a voz falhando. Tudo falso, Arthur completou. Cada palavra, cada foto. Minha mãe pagou 50 mil reais para fabricar essas evidências. Helena sentiu náusea subindo pela garganta. A crueldade era tão calculada, tão detalhada, que chegava a ser impressionante. Por quê? Por que ela faria isso? Porque você não era boa o suficiente para o filho dela, Arthur disse amargamente. Uma secretária pobre não podia contaminar a linhagem dos Farias. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Helena continuou folheando os documentos, cada página revelando novos níveis de manipulação. Havia até mesmo relatórios falsos sobre sua família, alegando histórico de problemas mentais e vício em drogas. Quando descobriu a verdade, ela perguntou finalmente. Arthur passou as mãos pelos cabelos, o gesto familiar despertando memórias que Helena preferia manter enterradas. Como eu disse, minha mãe confessou no leito de morte. Mas por que ela fez isso? Só descobri depois. Ele tirou outro documento da pasta, uma certidão de óbito. Ela morreu deixando dívidas enormes. Descobri que havia perdido quase toda a fortuna da família em investimentos ruins e jogos de azar. A empresa estava praticamente falida quando você engravidou. Helena ergueu os olhos dos papéis. Ela sabia que vocês estavam quebrados. Completamente. E sabia que eu descobriria em breve. Acho que ela pensou que se eu tivesse uma família para sustentar, entraria em pânico total. Arthur riu amargamente. Ela estava certa. Eu provavelmente teria entrado. Então ela me tirou da equação, Helena murmurou, começando a entender a lógica twisted por trás da manipulação. E funcionou perfeitamente. Sem você e as meninas para me preocupar, consegui focar totalmente em tentar salvar a empresa. Claro que não consegui. 2 anos depois, perdemos tudo mesmo. Helena dobrou os documentos cuidadosamente, como se fossem objetos perigosos que poderiam explodir se manuseados incorretamente. E agora você quer o quê? Que eu sinta pena de você? Não, Arthur balançou a cabeça vigorosamente. Quero que entenda que fui manipulado, sim, mas isso não me desculpa. Eu deveria ter confiado em você. Deveria ter questionado as evidências, deveria ter lutado pelo nosso amor. As palavras nosso amor pairaram no ar como fantasmas. Helena se lembrou de como havia sido. As tardes no escritório, quando todos haviam ido embora, os jantares românticos, as promessas sussurradas no escuro. Tudo parecia tão real na época. Você me amou algum dia? A pergunta escapou de seus lábios antes que pudesse pará-la. Arthur a olhou diretamente nos olhos, pela primeira vez desde que havia chegado. Você era tudo para mim, Helena. Cada manhã que eu acordava, a primeira coisa que pensava era em ver você. Cada noite, dormia pensando no seu cheiro, no som da sua risada. Helena sentiu lágrimas queimando seus olhos, mas piscou com força para evitá-las. Então por que foi tão fácil acreditar que eu era uma mentirosa? Porque eu tinha medo, ele admitiu, a voz quebrando. Medo de não ser bom o suficiente para você. Medo de que descobrisse como eu era fraco e imperfeito por dentro. Quando minha mãe me mostrou aquelas evidências, parte de mim quase sentiu alívio. Alívio? A palavra saiu como um tapa. Alívio por ter uma desculpa para fugir antes que você descobrisse quem eu realmente era. Arthur abaixou a cabeça, incapaz de manter contato visual. Sou um covarde, Helena. Sempre fui. O cheiro de café havia se dissipado, substituído pelo aroma pesado da chuva que começava a cair lá fora. Helena observou as gotas escorrendo pela janela, criando padrões irregulares no vidro. E as meninas? Ela perguntou. O que pretende fazer em relação a elas?
Qualquer coisa que você permitir. Se me deixar vê-las uma vez por mês, ficarei grato. Se quiser que eu desapareça para sempre, respeitarei sua decisão. Arthur ergueu os olhos novamente. Só não quero que cresçam pensando que o pai delas não as quis. Helena se levantou e caminhou até a janela, observando a chuva que se intensificava. Elas perguntam sobre você às vezes, principalmente a Maria Eduarda. Ela é a mais curiosa. Como elas são? A pergunta foi feita em voz tão baixa que Helena quase não ouviu. Perfeitas, ela respondeu sem hesitar. Maria Eduarda é séria, responsável como uma adulta em miniatura. Maria Fernanda é pura energia, sempre fazendo todo mundo rir. E Maria Gabriela, ela tem o coração mais puro que já vi, sempre tentando cuidar de todo mundo. Elas se parecem comigo? Arthur perguntou. Helena se virou para encará-lo. São suas cópias exatas, mesmos olhos, mesmo sorriso, mesmo jeito teimoso de franzir a testa quando estão concentradas. Arthur fechou os olhos, como se as palavras fossem dolorosas demais para processar. Dói saber que perdi 5 anos das vidas delas. Deveria doer, Helena disse sem piedade. Mas a dor pode ser útil se você aprender algo com ela. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas o som da chuva preenchendo o espaço entre eles. Finalmente, Helena voltou para o sofá. Vou dar uma chance, ela disse. Uma única chance, mas com condições. Arthur se endireitou, alerta. Qualquer condição. Primeiro, você não vai contar a elas quem você é até que eu decida se pode ser confiado. Segundo, qualquer contato será supervisionado por mim. Terceiro, ao primeiro sinal de que você pode machucá-las emocionalmente, você desaparece e nunca mais volta. Concordo com tudo. E Arthur? Helena o olhou diretamente nos olhos. Se você decepcionar essas meninas, como me decepcionou, eu mesma me certificarei de que você nunca mais as veja. E dessa vez, não haverá mãe manipuladora para culpar. Será só você e suas escolhas. Arthur assentiu gravemente, compreendendo a seriedade da ameaça. Talvez o amor não tenha morrido, Helena sussurrou, mais para si mesma do que para ele. Talvez só estivesse esperando o perdão florescer. Mas mesmo enquanto dizia as palavras, ela se perguntava se algumas feridas eram profundas demais para cicatrizar completamente. O primeiro encontro aconteceu numa tarde ensolarada de sábado, no parque próximo à casa de Helena. Ela escolheu um local público, neutro, onde pudesse controlar a situação. O cheiro de grama cortada misturava-se com o aroma doce dos sorvetes que vendiam numa carrocinha próxima, criando uma atmosfera de normalidade forçada que tranquilizava seus nervos. Arthur chegou 15 minutos antes do horário combinado, sentando-se num banco distante de onde Helena e as trigêmeas brincavam. Ele usava uma camiseta polo azul clara e calças jeans, roupas simples mas limpas, como se tivesse se esforçado para parecer apresentável sem chamar atenção. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto fingia ler um jornal. Meninas, Helena chamou, o coração batendo acelerado. Venha aqui um minutinho. As 3 correram até ela, os rostinhos corados de tanto correr. Maria Fernanda tinha folhas secas grudadas nos cabelos castanhos. Maria Eduarda segurava um livro que insistia em carregar para toda parte. E Maria Gabriela abraçava uma boneca de pano que nunca largava. Tem um senhor ali que gostaria de conhecer vocês, Helena disse, apontando discretamente para Arthur. Ele é um amigo da mamãe. Maria Eduarda, sempre desconfiada, franziu a testa. Que tipo de amigo? Do tipo que quer brincar com vocês, Helena respondeu, impressionada com sua própria capacidade de mentir com tanta naturalidade. Quando se aproximaram do banco, Arthur se levantou tão rapidamente que derrubou o jornal.
Helena podia ver as lágrimas se formando nos cantos de seus olhos enquanto ele observava as 3 meninas de perto pela primeira vez. "Oi", ele disse, a voz falhando ligeiramente. "Eu sou o Arthur. Eu sou Maria Eduarda." A mais velha das trigêmeas se apresentou formalmente, estendendo a mãozinha. "Essas são minhas irmãs, Maria Fernanda e Maria Gabriela." Quando Arthur apertou a mão dela, Helena viu suas mãos tremerem. A semelhança entre eles era ainda mais impressionante pessoalmente. Os mesmos olhos amendoados, o mesmo formato do queixo, até a mesma forma de inclinar a cabeça quando curiosos. "Que nomes bonitos", Arthur murmurou. "Vocês sabem que todas têm o mesmo primeiro nome? Nossa mãe nos batizou assim porque somos especiais", Maria Gabriela disse, balançando a boneca. 3 flores da mesma planta." Arthur olhou para Helena por cima das cabeças das meninas e ela viu gratidão pura em seus olhos. Mesmo na dor, mesmo na raiva, ela havia criado algo belo. Os primeiros encontros foram tensos, supervisionados, cheios de silêncios desconfortáveis. Arthur não sabia como interagir com crianças. Seus movimentos eram rígidos, suas tentativas de brincadeira forçadas. Mas as trigêmeas, com a generosidade natural da infância, foram pacientes com esse homem estranho, que sempre parecia prestes a chorar quando as olhava. Foi Maria Fernanda quem quebrou o gelo 3 semanas depois. Arthur havia tentado ensinar as meninas a jogar futebol, mas claramente não tinha ideia do que estava fazendo. Ela riu da forma desajeitada como ele chutava a bola e disse: "Você é meio ruim nisso, né, tio Arthur?" O apelido surgiu naturalmente, e Arthur quase desabou ali mesmo. "Tio Arthur", repetiu, como se estivesse testando o sabor das palavras. "Eu gosto disso." Lentamente, Helena começou a baixar a guarda. Arthur aparecia todos os sábados, sempre pontual, sempre com alguma atividade planejada. Levava as meninas para tomar sorvete, para o zoológico, para brincarem no parque. Nunca tentava compensar os anos perdidos com presentes caros. Na verdade, não parecia ter dinheiro para isso. "Onde você trabalha, tio Arthur?" Maria Eduarda perguntou numa tarde, com sua curiosidade típica. "Numa loja de roupas." Ele respondeu honestamente. "Ajudo as pessoas a escolherem roupas bonitas." "Como a mamãe faz com os vestidos dela?" Maria Gabriela quis saber. "Parecido, mas sua mãe é muito mais talentosa que eu." Helena observava essas interações do banco onde costumava sentar, fingindo ler revistas enquanto vigiava cada movimento. Lentamente, Arthur estava aprendendo a ser natural com as meninas. Descobriu que Maria Eduarda adorava histórias, então começou a inventar contos elaborados sobre princesas corajosas. Maria Fernanda gostava de movimento, então criaram jogos de correr e pular. E Maria Gabriela precisava de carinho, então ele aprendeu a fazer tranças nos cabelos da boneca dela. O ponto de virada aconteceu numa tarde chuvosa de abril. As trigêmeas estavam gripadas, todas as 3 com febre e irritadas. Helena estava exausta, havia passado 2 noites sem dormir e ainda tinha encomendas para terminar. Quando Arthur chegou para a visita semanal e encontrou o caos, não hesitou. "O que posso fazer para ajudar?" ele perguntou, arregaçando as mangas da camisa. "Você não precisa ficar", Helena disse, Maria Gabriela chorando em seus braços. "Elas estão impossíveis hoje." "Eu quero ficar", Arthur insistiu. "Por favor, deixe-me ajudar." Helena estava cansada demais para discutir. Entregou Maria Gabriela a ele e foi cuidar das outras 2. Arthur caminhou pela sala, balançando a menina suavemente, cantarolando uma música que Helena não reconheceu. Gradualmente, os choros se acalmaram. "Tio Arthur canta bonito", Maria Fernanda murmurou da cama, a voz rouca de tanto tossir. "Minha mãe cantava essa música para mim quando eu era pequeno",
Arthur explicou, continuando a embalar Maria Gabriela. Ela dizia que tinha poderes mágicos contra febres. Naquela tarde, Arthur não foi embora no horário usual. Ficou para o jantar, ajudou a dar remédio às meninas e até lavou a louça, enquanto Helena colocava as 3 para dormir. Quando ela desceu da última verificação nos quartos, encontrou-o organizando os brinquedos espalhados pela sala. Obrigada, ela disse simplesmente. Obrigado a você, ele respondeu, por me deixar fazer parte disso, mesmo que só um pouquinho. Foi então que Helena percebeu algo havia mudado. Observou Arthur interagindo com suas filhas e viu não o homem arrogante que a havia machucado, mas alguém completamente diferente, alguém humilde, quebrado, mas genuinamente tentando ser melhor. Arthur, ela disse numa tarde, depois que as meninas haviam ido brincar no quintal. Posso perguntar uma coisa? Qualquer coisa. Por que você faz isso? Vem aqui toda semana, brinca com elas, mas nunca pede nada em troca. Nunca pressiona para ter mais tempo ou direitos. Arthur ficou em silêncio por um momento, observando as trigêmeas através da janela. Porque não mereço pedir nada, disse finalmente. 5 anos atrás, abandonei as pessoas mais importantes da minha vida. Agora, se conseguir ser útil para elas, mesmo que seja só algumas horas por semana, já é mais do que mereço. E se eu nunca deixar você contar a elas quem você realmente é, então serei o tio Arthur para sempre, e estarei grato por isso. A sinceridade em sua voz cortou através das defesas de Helena como uma lâmina quente. Pela primeira vez em anos, ela se permitiu realmente olhar para ele, não o Arthur do passado, mas o homem que estava diante dela agora. Não peço que me ame novamente, Arthur continuou, sem olhar para ela. Sei que destruí qualquer chance disso. Mas, Helena, deixe-me ser o pai que elas merecem, mesmo que seja de longe, mesmo que seja só nas tardes de sábado. Helena sentiu algo se movendo em seu peito. Não amor, não ainda, mas algo que se parecia com perdão. O arrependimento é o primeiro passo, ela sussurrou, repetindo as palavras que havia dito meses antes. Mas o perdão ainda é um caminho. Um caminho que posso tentar percorrer? Arthur perguntou, olhando-a pela primeira vez. Helena observou as trigêmeas brincando no quintal. 3 meninas felizes, saudáveis, amadas. Elas mereciam ter um pai, mesmo que imperfeito, e talvez ela merecesse uma segunda chance também. Pode tentar, ela disse suavemente. E pela primeira vez, desde que ele havia reaparecido em sua vida, Helena sorriu um sorriso genuíno. Não era amor, ainda não, mas era esperança. E isso já era um começo. Do quintal chegava o som das risadas das meninas, misturado com o canto dos pássaros e o barulho distante do trânsito. Eram os sons de uma vida normal, de uma família se formando lentamente, peça por peça, perdão por perdão. O sol da manhã filtrava através das cortinas de renda da nova sede da empresa 3 Pétalas, criando padrões dourados que dançavam sobre as paredes pintadas de branco pérola. Helena ajustou o blazer azul marinho que havia desenhado especialmente para aquele dia. Um corte clássico com detalhes em botões de madrepérola que refletiam a luz suavemente. O cheiro de café recém-passado misturava-se com o aroma de flores frescas que decoravam a recepção, criando uma atmosfera de elegância acolhedora. Era o dia da inauguração oficial do novo prédio da 3 Pétalas, e também o dia em que Helena finalmente assinaria os papéis que a tornariam proprietária majoritária da antiga Farias Engenharia. O que começara como uma pequena marca de roupas infantis havia se transformado num império que abrangia moda, decoração e até mesmo uma linha de livros infantis.
As trigêmeas, agora com 7 anos, corriam pelos corredores espaçosos, vestindo versões miniatura do uniforme da empresa, vestidos azul claro, com o logo bordado em dourado. Seus cabelos estavam presos em coques idênticos, mas cada uma mantinha sua personalidade única. Maria Eduarda carregava uma prancheta como se fosse a assistente pessoal da mãe. Maria Fernanda havia colocado adesivos coloridos em sua pasta de documentos, e Maria Gabriela segurava um buquê de margaridas que havia colhido do jardim. "Mamãe, quando os convidados vão chegar?" Maria Fernanda perguntou, balançando no salto dos sapatos novos. "Em 1 hora, meu amor", Helena respondeu, verificando o cronograma pela 3ª vez. "E lembrem-se do que conversamos, comportamento de princesas hoje." "Sim, senhora!" As 3 responderam em coro, marchando em linha como soldadinhas, arrancando risos dos funcionários que passavam. Arthur chegou às 10 horas em ponto, vestindo o único terno que possuía, o mesmo que usara no primeiro reencontro, mas agora ajustado e bem cuidado. Ele trazia um presente embrulhado em papel dourado e uma expressão de nervosismo que Helena conhecia bem. Nos últimos meses, ele havia se tornado uma presença constante em suas vidas, evoluindo gradualmente de tio Arthur para algo mais próximo de um pai verdadeiro. "Você veio!" Maria Gabriela correu para abraçá-lo, e Helena sentiu o peito apertar ao ver como o rosto dele se iluminava. "Não perderia isso por nada no mundo", Arthur disse, ajoelhando-se para ficar na altura das meninas. "Este é um dia muito especial para a mamãe de vocês e para o papai também", Maria Eduarda disse casualmente, como se fosse a coisa mais natural do mundo. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Helena e Arthur se entreolharam por cima das cabeças das meninas e ela viu lágrimas se formando nos olhos dele. 2 semanas antes, depois de meses de convivência, Helena finalmente havia contado às trigêmeas quem Arthur realmente era. A reação delas havia sido surpreendentemente natural, como se no fundo já soubessem. "Papai", Arthur repetiu a palavra como se estivesse saboreando mel. "Ainda não acredito que posso ouvir isso." Os convidados começaram a chegar ao meio-dia. Empresários importantes, clientes fiéis, funcionários e suas famílias, jornalistas e fotógrafos. O salão principal foi transformado num mar de pessoas elegantes, conversas animadas e o tilintar de taças de cristal. Helena circulava entre os grupos, sendo cumprimentada e fotografada, mas seus olhos sempre voltavam para Arthur e as meninas. Ele havia se integrado naturalmente ao evento, conversando com os convidados com uma humildade genuína que impressionava a todos. Quando alguém perguntava sobre seu trabalho, ele respondia honestamente que era vendedor numa loja de roupas, sem vergonha ou constrangimento. As trigêmeas permaneciam ao seu lado como pequenas embaixadoras, apresentando-o orgulhosamente como nosso papai. "Helena", Celina se aproximou, radiante em seu vestido floral novo. "Olhe só o que você conseguiu construir." Helena abraçou a mulher que havia sido sua salvação. "Nós conseguimos, Celina. Nada disso seria possível sem você." "Bobagem", Celina riu, mas seus olhos brilhavam de orgulho. "Você sempre teve esse brilho especial. Eu só ajudei a polir." O momento mais esperado chegou às 3 da tarde. Helena subiu ao pequeno palco montado no centro do salão, o microfone captando perfeitamente sua voz clara. As trigêmeas se posicionaram na primeira fileira, ao lado de Arthur, todos sorrindo para ela, com um amor que a fez sentir como se pudesse conquistar o mundo. "Há 7 anos", Helena começou, a voz firme, mas carregada de emoção. "Eu era uma mulher sem esperança, sem perspectivas, carregando 3 vidas que muitos me disseram para descartar." Um murmúrio de admiração percorreu a plateia. Muitos já conheciam sua história, mas ouvi-la diretamente de Helena sempre causava impacto.
Hoje, essas 3 vidas são minha maior conquista, ela continuou, gesticulando para as meninas que acenaram alegremente. Elas me ensinaram que às vezes, quando perdemos tudo, é exatamente quando descobrimos do que somos realmente capazes. Arthur limpou discretamente uma lágrima, tentando não chamar atenção para si mesmo. Mas hoje também é um dia de justiça, Helena anunciou, sua voz ganhando uma força que fez o salão ficar completamente silencioso. E às vezes, a justiça não vem como vingança, mas como redenção. Ela fez um gesto e seu advogado subiu ao palco carregando uma pasta de documentos. Hoje, eu me torno oficialmente proprietária majoritária da Farias Engenharia. Um aplauso educado se espalhou pela plateia. Mas Helena ergueu a mão, pedindo silêncio. Mas, ela continuou, aprendi que vingança não é justiça, o perdão é. Helena desceu do palco e caminhou diretamente até Arthur. O salão inteiro observava em silêncio absoluto, como se presenciassem um momento histórico. Ela parou diante dele e estendeu um envelope lacrado. Arthur, ela disse, alto o suficiente para todos ouvirem. Este documento faz de você sócio minoritário da nova empresa. 20% das ações com direito a voz nas decisões importantes. Arthur arregalou os olhos, completamente chocado. Helena, eu não posso aceitar isso. Pode e vai, ela insistiu, forçando o envelope em suas mãos. Suas filhas merecem um pai que seja parceiro, não dependente. E eu mereço um sócio em quem posso confiar. As trigêmeas explodiram em aplausos e gritos de alegria, correndo para abraçar os dois. O salão inteiro se levantou numa ovação que durou vários minutos. Fotógrafos dispararam suas câmeras freneticamente, capturando o momento em que 2 vidas destruídas se reconstruíram juntas. Helena, Arthur sussurrou, enquanto as meninas se agarravam às suas pernas. Por quê? Depois de tudo que eu fiz. Por quê? Ela respondeu, colocando a mão sobre a dele que segurava o envelope. A vida me ensinou que vingança não é justiça. Perdão é. Naquela noite, depois que os últimos convidados haviam ido embora e as trigêmeas finalmente adormeceram exaustas de tanta emoção, Helena e Arthur ficaram sozinhos na varanda da nova casa que ela havia comprado. Era uma casa maior, com espaço para uma família de verdade, com um jardim onde as meninas podiam brincar e uma oficina onde Helena podia criar suas peças mais especiais. Ainda não acredito, Arthur murmurou, observando as estrelas através das folhas da jabuticabeira. Você me deu uma família, um propósito, uma chance de recomeçar. Você se deu essas coisas, Helena corrigiu. Eu só parei de impedi-lo. Eles ficaram em silêncio confortável, ouvindo os sons noturnos da vizinhança. Grilos cantando, o barulho distante de carros passando, o sussurro do vento nas árvores, era o som da vida normal, da paz conquistada. Helena, Arthur disse suavemente, posso perguntar uma coisa? Sempre. Você acha que, algum dia, nós poderíamos tentar de novo? Como casal, quero dizer. Helena se virou para olhá-lo, estudando seu rosto à luz suave que vinha da sala. Viu o homem que havia amado tanto, mas também o homem que havia aprendido a ser pai, a ser humilde, a ser verdadeiro. Talvez, ela disse finalmente, mas desta vez seria diferente, mais devagar, mais cuidadoso, com as meninas sempre em primeiro lugar. Eu não pediria de outra forma, Arthur respondeu. Do quarto das trigêmeas chegou o som abafado de uma das meninas chamando por água. Helena se levantou para atender, mas Arthur a deteve gentilmente. Deixe-me ir, ele disse. É hora de eu começar a ser o pai que elas sempre mereceram. Helena o observou subir as escadas, ouviu sua voz suave conversando com as meninas, o som de passos indo até a cozinha e voltando. Quando ele desceu, minutos depois, estava sorrindo.
Maria Gabriela estava com sede. Maria Fernanda queria saber se os passarinhos dormem. E Maria Eduarda me perguntou se agora você e eu vamos nos casar. E o que você respondeu? Que essas são decisões que adultos tomam devagar e que o mais importante é que somos uma família agora, não importa como. Helena sorriu, sentindo algo warm se espalhando pelo peito. Boa resposta. Aprendi com a melhor mãe do mundo. Lá fora, a cidade dormia, indiferente aos milagres pequenos que aconteciam nas casas iluminadas. Mas dentro daquela casa que cheirava a flores frescas e sonhos realizados, uma família finalmente completa se preparava para escrever o próximo capítulo de sua história. O tempo havia feito justiça. A mulher humilhada havia se tornado inspiração. O homem arrogante havia se tornado exemplo de arrependimento sincero. E o amor havia vencido, não da forma que esperavam, mas da forma que precisavam.